Boa noite, amigos quânticos, para mais uma aula, falando hoje sobre as emoções e como essas emoções, elas adoecem o nosso organismo. Vamos entender aí sobre a bioquímica, um pouco de fisiologia, esse é o meu objetivo, fazer com que vocês consigam ir muito mais a fundo na elaboração dos protocolos quânticos. Então, hoje, a metafísica das patologias, emoção com o corpo físico, como nós conseguimos equilibrar isso de uma tal maneira que consigamos controlar as nossas emoções, para que elas não produzam disfunções celulares no nosso organismo. Ok. E aqui todos vocês já conhecem sobre a tabela da frequência das emoções e a importância de nós mantermos, então, as emoções, as boas emoções, em alta frequência. Eu costumo dizer que todo terapeuta quântico, ele tem que vibrar, o profissional quântico, ele tem que vibrar na frequência do amor, porque a bondade e o amor, eles são como um bumerangue que a gente joga e volta em dobro, em triplo para nós. Tem várias pessoas entrando aqui. Ok, então, nós estamos vendo aqui que nós podemos definir o nosso campo eletromagnético, esse campo de energia que circunda o nosso corpo físico, os vórtices de energia que são emitidos por cada órgão. Nós temos como definir essas emoções. Muitos pacientes comentam conosco, é muito fácil falar, mas como que a gente vira a chave, como que eu controlo, como eu domino, como que eu mudo essas emoções, como que eu fico nessa polaridade positiva, nesse campo frequencial positivo e não no negativo, se tudo ao nosso redor parece conspirar contra o nosso dia a dia, as nossas emoções. Então, aqui, como lidar com as emoções, nós vemos várias aqui, como o medo, a tristeza, a raiva, o nojo, e olha a ramificação dessas emoções. O nojo, por exemplo, ele está intrinsecamente ligado com a antipatia, com a aversão, repugnância, repulsa e até mesmo o ódio. Eu tenho ajudado a reequilibrar algumas crianças com nojo, crianças que têm nojo da alimentação. A mãe coloca a comida no prato e ela sente literalmente ânsia de vômito, nojo. Então, a gente tem que tratar aí esse emocional. Nós precisamos fazer um questionário, descobrir o que ocorreu na infância, intraútero e outros detalhes. Estou admitindo mais gente aqui que está chegando. Mas Traumavite, por exemplo, ele é maravilhoso para essa questão em crianças que sentem aversão, nojo. O Traumavite eu costumo indicar somente à noite, porque ele vai limpar os condutos neurais onde ficam gravados a química do trauma, cortisol e adrenalina em excesso. Então, toda limpeza, ela é muito bem-vinda à noite. Reconstrução pela manhã. Exemplo, Traumavite, o Vital Zen, eu gosto muito de indicar à noite. Pela manhã, o Totalis, porque ele vai dar ânimo, energia e vigor. Mas nós vamos aprender aqui nessa aula de hoje a reequilibrar essas emoções com os florais quânticos. Mas eu queria que vocês prestassem bastante atenção na ramificação das emoções. O medo, por exemplo, a ramificação é o receio. Olha como muda de figura quando a gente entende essa ramificação. E tem um porquê. Eu vou explicar alguns quânticos que acabam desfazendo essa ramificação. Então, o medo, ele não é apenas medo, ele é receio, ele é ansiedade, desespero, pânico e terror. E aí vai todas essas emoções, a tristeza, por exemplo, né, tem muito a ver com desapontamento, desânimo, desamparo, luto e até mesmo angústia. E aí no corpo físico nós podemos ver a reação
nesse exame feito por termografia, a circulação e até mesmo os biofótons. Quem assistiu à minha última aula aprendeu sobre os biofótons, que são pacotes de energia informacional, mas são pacotes de luz, bio, vida, fóton, luz. E eles são importantíssimos porque o nosso DNA precisa muito desses biofótons que ligam a chave da doença ou da saúde, e nós recarregamos os biofótons no nosso organismo, principalmente pela luz solar. Então, nós precisamos, independentemente da quantidade de vitamina D que nós venhamos a ingerir, é muito importante nós ativarmos essa vitamina com o sol, com a luz solar. Nós sabemos que aqui nas mãos, na palma das mãos, nós temos uma camada dupla de neurotransmissores, a lâmina lúcida, que capta essa luz solar, que capta esses fótons. Então, o nosso organismo transmuta isso, produz os biofótons. E nós estamos vendo aí, olha a pessoa quando está no estado de alegria, olha a quantidade de biofótons no organismo dessa pessoa. O contrário, a pessoa que está neutra. Olha que interessante, muitas pessoas comentam, olha, se não está totalmente, se não está triste e nem com medo, já é um bom passo. Não, a pessoa que está neutra, como é a pessoa estar neutra? É aquela pessoa indiferente a tudo e a todos. Então, esse estágio, ele é muito perigoso. Ele precisa ser modificado rapidamente, porque quando a pessoa entra nessa neutralidade emocional, tudo perde o sentido, até mesmo o viver. Então, olha como fica o organismo dessa pessoa, praticamente zero de biofótons, ou seja, as células estão entendendo que aquela pessoa optou por não mais continuar vivendo. Então, em uma situação assim, o primeiro quântico que eu indico é o Vital Zen. Nós vamos ver mais aqui abaixo que o Vital Zen, ele coloca alegria dentro do cerebelo. Então, ele não pede licença, ele age em uma necessidade extrema. Vital Zen, 4 cápsulas à noite, porque ele é matéria-prima ponderal que vai refazer toda a rede neural, principalmente em uma situação de emergência emocional. É lógico que a gente poderia incluir corretor enérgico só até às 16 horas, porque ele dá ânimo, disposição e alegria, e nós queremos que essa pessoa durma tranquilamente à noite. Mas em casos emocionais de suicídio, quando a pessoa aborda esse assunto, o primeiro seria o Vital Zen. Então, seria nessa situação aqui de neutralidade emocional. A pessoa não se importa mais. E, para nossa grande ajuda, Laboratório Fisioquântica, com todas as frequências maravilhosas, frequências de vida, e a indústria farmacêutica Catal Medic, uma complementa a outra, porque nós precisamos dos frequenciais para flexibilizarem os receptores celulares. Na verdade, hoje em dia, 90% dos nossos pacientes, e nós mesmos, o grande problema é a biorreceptividade celular, que perderam essa flexibilidade devido a N fatores, a alimentação ácida, as toxinas ambientais. Então, mesmo que a pessoa suplemente qualquer vitamina, mineral em grande quantidade, se ela tiver o problema nos receptores celulares, as células não vão absorver aquela matéria-prima. Então, por isso que até mesmo os produtos da Catal Medic, eles já vêm com essa tecnologia Quantum Health, que abre, que flexibiliza os receptores celulares. É uma garantia que nós temos que a matéria-prima vai ser absorvida 100% para o núcleo celular. Então, os 2 produtos são importantíssimos, é por isso que eu sempre mesclo em todos os protocolos a frequência do Laboratório Fisioquântica com a matéria-prima
da indústria farmacêutica Catalmedic. E eu vou responder algumas coisas aqui que mandaram no meu particular, algumas dúvidas, com respeito à dosagem. Então, nós temos um padrão de dosagem, que seria os sublinguais da linha da Physioquantic. Qualquer linha de biofatores, a linha Ion Quantic, Phytoquantic, os sublinguais, o padrão são 10 gotas sublingual 3 vezes ao dia. Ou, geralmente para os homens, ou para quem trabalha fora, eu simplifico de uma maneira, eu crio um ritual para que esse paciente consiga realmente aderir ao tratamento. Então, para homens ou para quem trabalha fora, vida muito corrida, 15 gotas sublingual, manhã jejum e à noite, independentemente do horário. Os nossos produtos são maravilhosos e são muito potentes. Então, através da corrente galvânica, vocês já ouviram falar disso? E da linha unidirecional de elétrons, nós, através dos quânticos, nós recebemos uma doação muito grande de elétrons. Elétrons significa ânimo, disposição, energia celular. Mas, em algumas situações, nós precisamos mudar essa dosagem. Por exemplo, tudo que é agudo, que está pulsando, que está latejando. Então, eu vou diminuir as gotas, olha que interessante, e vou aumentar as tomadas. Por exemplo, uma sinusite, ok? Aqui os sinos, né, com as bactérias, com, às vezes, aquela secreção ali parada nos sinos. Então, nós temos aí o Luftox, porque ele drena, ele tira essa secreção do organismo e tira muito, gente, tira muito. O Luftox é impressionante como que ele tira a secreção estagnada. Então, uma dosagem padrão seria aí 10 gotas manhã, tarde e noite, ok? Mas sinusite que está pulsando, você pode indicar 7 gotas 6 vezes ao dia. Ou 6 gotinhas 6 vezes ao dia. Por quê? Porque a frequência do produto, ela tem que sobrepujar a frequência da patologia. É muito importante você ter isso em mente. A patologia também tem uma frequência, e ela está ali dentro do organismo, soberana, está tomando conta daquele terreno biológico. Quando o produto quântico entra, ele tem que sobrepujar a frequência da patologia. Muitas vezes a gente indica dessa maneira, 7 gotas 6 vezes ao dia. Imagina, eu sempre brinco com o pessoal, olha, água mole em pedra dura, não é verdade? Tanto bate até que fura. Então, você administrando 7 gotas sublingual 6 vezes ao dia, é lógico que a frequência do quântico vai sobrepujar a frequência da patologia. E esses produtos que nós temos, a maioria em gel. Então, gel, uma gotinha do tamanho do uma ervilha, aqui nos pulsos, fricciona até secar a mesma quantidade. Se for em gel, uma gotinha 6 vezes ao dia, ou uma gotinha manhã, tarde e noite. Mas algumas situações nós precisamos agir de maneira diferente. Então, o agudo, você diminui as gotas e aumenta as tomadas. O crônico, ele já vem se arrastando por um tempo. Ele levou um tempo celular para ser formado, um nódulo benigno ou maligno, mas ele usou um tempo celular. É lógico que o quântico não vai usar o mesmo tempo para desfazer aquela aglomeração de células, por exemplo, mas o ideal no crônico é 10 gotas sublingual 3 vezes ao dia, ou 15 gotas sublingual 2 vezes ao dia, e o gel segue o mesmo padrão. Mas algumas situações que os profissionais me procuraram, por exemplo, vamos falar aqui sobre o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, ou depressão suicida, tudo que é muito exacerbado, toda patologia, principalmente emocional, a gente não brinca com o emocional de ninguém. Quanto mais rápido você tirar ela do buraco emocional, mais seguro ela e você vão estar, não é verdade? Porque a gente quer ser usado como instrumento para reequilibrar todo mundo.
E lembra, a vida, a bondade e o amor são bumerangue, a gente lança e volta muito para a gente. Então, é lógico, uma pessoa com uma depressão muito forte, se eu administrar 10 gotinhas sublingual, por exemplo, do Neurovit ou do Centralis, nós temos ainda o ânimos, que reequilibra o hipotálamo, que é a sede das emoções, o mentalis, que pega todo o cérebro. Então, qualquer um desses, ok? Então, a gente pega aí o Neurovit, a pessoa está com uma depressão muito forte, está deitada na cama, não quer tomar banho, não quer mais se alimentar. Já peguei vários casos assim. Se você administrar 10 gotinhas sublingual 3 vezes ao dia, a frequência do produto não vai sobrepujar aquela avalanche de cortisol, de adrenalina, aquela química negativa que está dentro do organismo dela. Então, nessas situações especificamente, eu indico 25 gotas 2 vezes ao dia, com sucesso absoluto. A pessoa toma 25 gotas de manhã, 25 gotas à tarde, no dia seguinte ela já levanta da cama. À tarde, já tive vários casos assim, a pessoa fala, olha, eu estou me sentindo tão bem, eu falei, ok, mas você precisa respeitar a replicação celular. Então, são aqueles 3 meses em que órgãos ou sistemas, mais ou menos 3 meses, que eles trocam 100% de células. Então, a pessoa melhora muito rápido, mas ela precisa continuar o tratamento por 3 meses para respeitar essa replicação celular. Quando a gente respeita esse tempo dos órgãos, dos sistemas, nós evitamos a recidiva, percebe? Então, a gente pode sim administrar numa situação muito exacerbada, 25 gotas, 2 vezes ao dia, por 3 dias. É o famoso chacoalhão celular. No 4º dia, a pessoa está ótima, aí você já diminui para 15 gotas sublingual, manhã e noite, ok? Então, eu estou tirando aqui algumas dúvidas de pessoas que me mandaram no particular. Algumas pessoas comentaram que gostam muito dos meus protocolos, porque eu procuro realmente ir na raiz do problema e elaborar protocolos otimizados. O que são protocolos otimizados? Pouca coisa que funciona, entendeu? Se você descobre a raiz do problema, a cascata, ela facilita muito, porque a raiz do problema nunca está nos sintomas. É muito importante você levar isso em conta. Não se deixe enganar pelos sintomas. Eu vou ajudar você, lá no meu curso, como ser master em elaborar protocolos quânticos, a enxergar a raiz de qualquer disfunção celular. Muito bem, entendido isso aqui sobre os produtos da Physioquantic e da Catal Medic, que são maravilhosos, e olha, não tem muito produto, todos eles são valiosos e são importantes. Alguns produtos que as pessoas indicam pouco são perfeitos para resolver patologias gravíssimas, e a gente vai aprender sobre tudo isso. Hoje, então, a gente vai falar sobre a fisiologia das emoções. Então, em todo protocolo que eu elaboro, eu estudo para entender a fisiologia e a química por detrás disso. E a gente vai falar hoje sobre o sistema límbico, é o sistema que controla as emoções. Olha só, do que é composto o sistema límbico? Então, nós temos aqui o tálamo, o hipotálamo, e as amígdalas. Olha que interessante a função de cada uma delas. O tálamo, ele reorganiza e transmite os impulsos nervosos vindo do tronco cerebral para o córtex. Presta bem atenção, cada palavra dessa tem um sentido muito importante. Então, o tálamo reorganiza e transmite. Já vamos colocando aqui na situação do nosso paciente. E o hipotálamo é a sede da emoção. Gente, a hipófise, a cascata hormonal, ela está sujeita ao hipotálamo. Essa é a grande prova de que o nosso organismo é regido pelas emoções. Olha, a cascata hormonal, quem que controla?
O hipotálamo, que é a sede das emoções. Olha, o que o hipotálamo controla? A temperatura do corpo, o apetite. Então, se você quer ajudar seu paciente a emagrecer, você vai aprender aqui rapidinho qual o quântico que você vai dar. O hipotálamo ainda equilibra, olha, o emocional, o sexual, equilíbrio hídrico. Ah, mas eu queria dar só o hipotálamo que é a sede das emoções. Então, você vai administrar o ânimos. É por isso que ele tem esse nome, porque como o hipotálamo, ele reequilibra a sede das emoções, o ânimos dá ânimo, alegria, disposição, porque o normal, o saudável, é nós estarmos bem e em paz. Eu sei que nunca ninguém apresenta uma linha constante emocional. Nós temos altos e baixos, mas não tão alto e não tão baixo, né, gente? Não tão triste e não tão alegre. O equilíbrio é a palavra mágica. Então, se você quiser trabalhar apenas o hipotálamo, é o ânimos, o biofator que você vai indicar. Mas continuando aqui no sistema límbico, as amígdalas são responsáveis, olha que interessante, por respostas emocionais, comportamento social, controle da agressividade. Por que eu coloquei aqui o comportamento social? Nós não queremos encaixar ninguém dentro de uma caixinha, de um molde de padrões. Lógico que não. A diversidade é tão linda, não é? As cores, as personalidades. Tem gente que é mais alegre, como eu, mas eu decidi ser alegre, racionalmente, não emocionalmente. Eu trabalho a minha mente para enxergar o copo. Sabe quando o copo está na metade, o copo de água? Ele está metade cheio, nunca metade vazio. Lembra da abundância, isso gera abundância. Muito bem, mas as amígdalas, elas são responsáveis pelo comportamento social. Então, todas as pessoas, todos os pacientes que eles não se enquadram no comportamento social, eles não respeitam limites, são agressivos, apresentam aquele transtorno opositor, crianças que chutam os pais, que respondem, batem nos professores. Ele tem que respeitar as normas sociais, mas essa atitude, muitas vezes, é mais forte do que as próprias emoções dele. Então, lembra disso. O sistema límbico, como um todo, ele tem o tálamo, o hipotálamo e as amígdalas. E ele é muito importante para reequilibrar a agressividade, comportamentos que fogem do padrão. É por isso que eu trouxe esse próximo protocolo aqui para vocês. Usuários de drogas. Eu tenho tido muito sucesso com esse protocolo. E virou, assim, uma praga que todos nós que estamos aqui, precisamos ser treinados a ajudar essas pessoas. Então, o G-límbicos, ele é o primeiro que entra no protocolo. Lembra por quê? O que nós falamos agora há pouco? Então, as amígdalas, né, que também vão ser reequilibradas pelos G-límbicos. Todo produto que tem a letra G na frente significa glândula. G-límbicos é a glândula do sistema límbico. G-adrena é a glândula das adrenais. G-controller é a glândula que controla o T3 e o T4, tireoide e paratireoide. Ok? Então, todo produto que tem o G na frente significa a frequência daquela glândula. Então, G-límbicos controla o sistema límbico. Então, ele vai no profundo, na agressividade, na revolta, no ódio, de não querer obedecer aqueles padrões que foram estabelecidos para manter a ordem social. Então, para quem usa drogas, que perdeu totalmente todos os padrões, todas as referências, os límbicos é o principal. Consciêncios, por que eu coloquei o consciêncios aqui? Porque ele empodera o cérebro, ele faz com que a pessoa acredite que agora ela consegue. Ela fica mais inteligente, mais focada. Tem vitamina para os neurônios, a taurina, a coenzima Q10, tudo frequência. Tem a frequência do cérebro. Então, o consciêncios, ele também entra no protocolo de usuário de drogas. E o cromo?
Por que o cromo? Porque ele devolve o controle das emoções. Detalhe, lembra que eu comentei agora há pouco? Eu gosto de fazer uma metáfora aqui que vocês nunca mais vão esquecer. Quem me conhece sabe que eu costumo associar muito as coisas, eu uso muito a mnemônica para eu me lembrar de todos os detalhes. Ninguém segura touro com linha de costura. Ele vai arrebentar essa linha de costura, porque ele é muito forte. Algumas disfunções, algumas patologias seguem a mesma linha. Então, para você segurar o touro, seja emocional ou físico, você tem que jogar um cabo de aço. E o cabo de aço aqui, na questão do cromo, seria 25 gotas, usuário de droga, 25 gotas sublingual pela manhã, 25 gotas à noite ou de tarde, certo? A gente fala 2 vezes ao dia, porque a frequência entra de manhã e vai trabalhando aquele organismo até a noite. A pessoa toma à noite, a frequência roda, né, até de manhãzinha. Então, nessas situações de extremas, como usuário de drogas, eu daria, é o que eu indico, 25 gotas do cromo por 3 meses, 2 vezes ao dia. Aí algumas pessoas vão dizer assim, mas o produto vai acabar muito rápido, certo? Certo, mas vai funcionar. É o que nós queremos, entendeu? É lógico, uma pessoa numa situação dessas, né? O quântico vai fazer de tudo para retirá-lo dessa situação. Mas se você der 10 gotinhas sublingual 3 vezes ao dia, olha, não vai fazer nem cócegas. Porque dentro dele existe uma convulsão de química e de toxicidade, está tudo tamponado, está tudo oxidado. Então, é muito importante você seguir essa linha de raciocínio. Ninguém segura touro com linha de costura, tem que jogar um cabo de aço. Se você quer devolver o controle das emoções para esse usuário, 25 gotas do cromo 2 vezes ao dia por 3 meses. Em alguns casos de depressão, lembra que eu falei? 25 gotas, 2 vezes ao dia, por 3 dias, chacoalhar um celular e para? Aqui nessa situação, não. O custo-benefício vale a pena. Mas e se ele não parar de usar droga? Ele vai diminuir ao máximo. E quem sabe aí é a chance para a gente continuar e aumentar e aparando as arestas para ajudar essa pessoa. Uma vez eu estava dando aula e um profissional comentou comigo sobre um rapaz, estava dando uma aula sobre sexualidade na terapia quântica, que tem coisas maravilhosas para ensinar para vocês, sabe? Sobre anorgasmia, ejaculação precoce, um monte de coisa boa. E aí, uma profissional me perguntou sobre um rapaz que ele não tinha orgasmo. E já há muitos anos, ele tinha uma disfunção ali, ele não conseguia chegar no orgasmo. E aí eu falei sobre o Erectus, que é maravilhoso, da linha dos biofatores, que ele trabalha hipotálamo, ele trabalha medula, por causa do fluxo sanguíneo, ele é fantástico. O Erectus, para homem, para mulher é feminino. E diante da situação celular que ele se encontrava, eu expliquei para a profissional que ele tinha que ingerir 25 gotas, 2 vezes ao dia. Por 3 meses, é lógico que o benefício vem muito antes, mas lembra da replicação celular, para evitar a recidiva. E aí, uma outra profissional lá da sala falou assim para mim, mas 25 gotas 2 vezes ao dia, o produto vai acabar muito rápido. Sabe o que eu falei para a pessoa? Eu falei, deixa o rapaz, né? Pontinhos, deixa. O quê? Meu marido está aqui do lado. Eu falei com outras palavras, viu, gente? Mas eu falei assim, olha, deixa o rapaz ter prazer, pelo amor de Deus. Se ele tiver mais uma vez, está ótimo, vai se sentir vivo, animado, disposto, não é? Então, assim, a gente sabe que todo produto sublingual que você ingere 30 gotas por dia, ele vai durar 1 mês. Então, o chacoalhão celular não interfere tanto. Se você der 25 gotas 2 vezes ao dia por 3 dias. Mas nessa situação aqui, assim como no rapaz que não tinha orgasmo, você tem que aumentar a dosagem.
para a frequência do produto fazer frente, ok? E eu coloquei o Energicept aqui nesse protocolo, porque todo usuário de droga, ele é muito estressado. Ele é totalmente desnorteado. E o Energicept limpa os receptores do cortisol. Ele é fantástico. Olha aqui, gente, ó. Eu amo Energicept. Antes de toda a palestra, eu pingo aqui, ó, 15 gotinhas, umas 6 vezes antes da palestra, porque ele realmente ele desacelera, ele te devolve a paz emocional. E o Vital Zen no protocolo, porque a gente precisa refazer toda essa rede neural, matéria-prima, para que ele reconecte ali os neurônios, as sinapses, e ele ganhe qualidade de vida. É lógico que caberia muitos outros quânticos, não é? Um Totalis pela manhã, mas o meu foco aqui foi devolver controle emocional. E muita ajuda, né, emocional. Porque se ele recebe esse apoio familiar, ou seja, lá de quem for, e ele consegue essa reversão celular, a coisa acontece. Ok? Então, usuário de droga, esse protocolo tem dado muito certo, desde que alguém policie para que ele realmente use os produtos, ou alguém pingue na boca dele, ou dê as cápsulas para ele, durante um período. Depois ele vai perceber a disposição, o ânimo, a alegria, e ele vai aí aderir ao tratamento e vai conseguir usar sozinho. Muito bem, vamos aqui agora entender um pouquinho sobre o sistema nervoso autônomo, muito importante nessas questões emocionais. Então, no sistema nervoso autônomo, nós temos ali a divisão parasimpática e a divisão simpática. Olha como é importante nós equilibrarmos o sistema nervoso autônomo. Parasimpática, calma. Simpática, reação. Em que situações? Olha ali. Então, na parasimpática, ela promove o esvaziamento da bexiga. E na divisão simpática, inibe o esfíncter, inibe o esvaziamento da bexiga. Mas é lógico que isso precisa estar em equilíbrio. E às vezes a pessoa, ela está com uma carga de cortisol tão tóxica dentro do organismo que tudo isso daqui bagunça e prejudica ainda mais a saúde dela. É por isso que o Consciêncios, que eu amo, ele é a frequência que empodera neurônios e sinapses. Gente, só ele, só o Consciêncios, ele reequilibra o sistema nervoso autônomo, tanto o simpático como o parasimpático. Aí eu te pergunto, todo paciente com disfunção emocional, nós não deveríamos começar ou incluir o Consciêncios já para ter esse reequilíbrio do parasimpático e do simpático? Não é verdade? Então, o Consciêncios, só ele reequilibra tudo isso aqui. Então, vale muito a pena. Muitas vezes, quando o paciente pode adquirir um só, é o Consciêncios que eu indico para ela. E devido a essa melhora, esse reequilíbrio rápido que ele promove no organismo da pessoa. Eu gosto muito do gel por causa do custo-benefício, e o gel dura um pouquinho mais que o gotas, mas a eficácia é a mesma. Gotas e gel, a eficácia é a mesma. Tem o efeito magnetoelétrico, não é? Ele, quando você fricciona aqui na pele, passa epiderme e derme, já está na corrente sanguínea. E nas papilas gustativas também. Elas absorvem e jogam na corrente. Mas o Consciêncios tem alguns rituais que eu crio que os pacientes amam, porque eles conseguem seguir. E aí abre aquelas gavetinhas do subconsciente que colaboram, porque as células escutam, têm memória e emitem luz. Lembra dos biofótons? É científico. Então, eu indico uma gotinha do Consciêncios Gel aqui no frontal. Fricciona até secar, porque aqui no frontal é a região mais próxima do hipotálamo, percebe? Eu explico isso para ele, para os profissionais, né? Hoje eu já não atendo mais, não tenho mais tempo, mas eu oriento os profissionais a verbalizar isso para o seu paciente. Traga o subconsciente dele para ajudar no tratamento, na resolução. Então, olha, uma gotinha aqui no frontal, região mais próxima do hipotálamo, já vai reequilibrar a sede das suas emoções. Consciêncios.
E agora a gente vai ver um pouquinho sobre os neurotransmissores que controlam as nossas emoções. Quando a gente entende a função de cada um, a gente encaixa o quântico perfeito que vai na raiz do problema. Essa é a grande tacada, ok? Adrenalina, fuga ou luta, noradrenalina, concentração e alerta, dopamina é um neurotransmissor do prazer. Tem quântico que a gente ativa a dopamina? Tem. Ocitocina é o neurotransmissor do amor. Em que situações que eu reequilibraria a ocitocina? Vocês já pegaram crianças que machucam outras crianças e que não se importam com isso? E às vezes machuca feio. E não tem nenhum remorso, não tem nenhum sentimento com respeito a isso. É nesse momento que nós devemos reequilibrar a ocitocina no organismo dessa criança. E tem como, tem quântico para isso. E o GABA, todo mundo conhece, né? Qual o quântico que estimula o GABA, o principal neurotransmissor que equilibra o sistema nervoso central? Vamos ver então na próxima tela? Eu preparei essa tabelinha aqui para vocês. Gente, é uma tabela que está dentro lá do meu curso, Seja Master na elaboração de protocolos quânticos. Eu fiz várias tabelas concentradas assim para facilitar o profissional, tá? Uma delas é essa aqui que eu vou mostrar para vocês, olha. Então, é a tabela dos neurotransmissores e dos quânticos que ativam, que reequilibram cada um deles. Adrenalina, muito em alta, muito exacerbada, fuga ou luta, G-adrena, glândula adrenal. Ela vai reequilibrar o fluxo de adrenalina no organismo da pessoa. Aqui, gente, a criança usando, ó, uma gotinha nos pulsos, fricciona até secar. Abre um parênteses aqui. Um produto que é para o coração, o Cardinalis, em gel, por exemplo. Se eu friccionar ele lá na sola dos pés, vai funcionar? Vai funcionar, por causa das nanoantenas celulares. Elas puxam, elas atraem aquela frequência que você passou lá nos pés, que é uma frequência bioidêntica com as células do coração, ok? Então, independe do lugar onde você vai passar ou vai orientar seu paciente. Mas eu gosto de criar ritual. Você facilita a vida do paciente. O Filtralis, por exemplo, que é a frequência do fígado, eu sempre oriento, olha, aqui no hipocôndrio direito, aqui abaixo do seio, né? Então, ou do mamilo dos homens, né? Então, passe aqui o Filtralis, porque ele vai renovar as células do fígado. Passa no local G-controller, tireoide para tireoide, fricciona suavemente para não machucar aqui no local do órgão, ok? Voltando aqui à tabela, noradrenalina, qual é a função dela? Concentração e alerta. Detalhe, na medula suprarrenal ela é um hormônio, mas no sistema nervoso ela é um neurotransmissor. Qual o quântico que ativa? G-adrena e Vitalzen. Dopamina, neurotransmissor do prazer, é dependente desses cofatores aqui. Então, qual o quântico que ativa a dopamina? Totalis de manhã, Vitalzen à noite. Se eu der um dos dois, vai funcionar? Só um dos dois? Vai. Você pode escolher o Totalis pela manhã, porque ele tem todos esses cofatores, e o Vitalzen à noite, para reconstruir, para refazer. E se eu der os dois? Show de bola, pensa bem, Totalis, físico, estrutura física, corpo, Vitalzen, mente, sinapses, neurônios, você vai estar cuidando dos dois, do corpo físico e da mente, do emocional. Ocitocina, lembra do exemplo que eu dei daquela criança que machuca outras e fica... não tem sentimento nenhum, nem de arrependimento? É o G-límbicos, que vai trabalhar o sistema límbico, que vai fazer com que essa criança produza mais ocitocina. O que é ocitocina? É um neurotransmissor do amor, da calma. A mamãe, quando ela amamenta o bebê, ela produz muita ocitocina. Quando a gente abraça outra pessoa, encosta pele com pele, é tão gostoso, porque libera ocitocina no nosso organismo. E olha, a gente pode sentir isso diariamente com os G-límbicos, uma gotinha aqui no frontal. E o GABA?
que é o principal neurotransmissor que ele reequilibra o sistema nervoso central. É o Calmales. Calmales limpa e ativa a produção, limpa os receptores e ativa a produção de GABA. E a acetilcolina, que está intrinsecamente ligada com o aprendizado, é o Totalis, porque ele tem tudo, de A a Z. Ele tem matéria com a frequência, com a tecnologia Quantum Health. E o glutamato, esse neurotransmissor importantíssimo para a memória e para o aprendizado, é o Vital Zen. E as endorfinas, que reequilibra dor e estado de euforia, então é o analgésium. Por que o analgésium? Ele tem 7 dentro dele, 7 itens dentro dele. O analgésium, ele tem 2 que reequilibra o sistema nervoso central, então ele já acalma, ele já começa na produção das endorfinas, e ele tem anti-inflamatório quântico, ele tem vários outros, um antioxidante poderosíssimo, mas ele é o principal para dor e euforia. Olha que interessante. Então, o analgésium, ele reequilibra qualquer tipo de dor, desde dor de dente, acidente, pós-cirurgia, analgésico, fibromialgia, analgésico, porque ele tem 7 dentro dele. Mas ele também acalma. Ele pode ser usado em situações de euforia extrema, porque ele tem o Centralis e o Neurovit dentro dele. Ele reequilibra o neurológico e o emocional. E a serotonina, que produz humor e bem-estar? O Vital Zen ou o Nutrissono, porque o Nutrissono, como fábrica do sono, ele tem a frequência do triptofano, lembra? Triptofano aciona serotonina, que aciona melatonina. Então, qualquer um dos dois vai produzir a serotonina. E os profissionais me perguntam muito sobre isso daqui, principalmente farmacêuticos que trabalham com a terapia quântica, porque a visão de cada profissional é diferente. Então, eles atuam muito nessa questão, nesses detalhes aqui. Dulce, eu queria ativar especificamente a ocitocina dessa criança, ou a ocitocina desse adulto. Então, você já tem a resposta aqui. Essa tabela é fantástica e 100% de eficácia. Então, agora vamos entrar literalmente na saúde mental. Como que os quânticos equilibram o emocional, porque as dores emocionais, elas afetam literalmente o físico, a estrutura, o corpo da pessoa. Então, a gente vai começar com um quântico muito importante, que é o parlatum. Eu sempre indico o parlatum, que vem de parlare, de falar. Veja bem, o parlatum, ele é a frequência do selênio, poderosíssimo antioxidante. Mas para destravar o modo fala, nos bloqueios emocionais, não dê selênio. Sabe por quê? Porque o quântico, o nome do quântico, tem uma frequência. Ele carrega a frequência da função dele. Ele foi pensado e desenvolvido para essa situação. Não como antioxidante, que é o caso do selênio. Ele foi desenvolvido para agir como parlatum, de parlare, de soltar a voz. Eu tenho tido muito sucesso no uso do parlato, principalmente naquelas mulheres, né, que que apanham emocionalmente, verbalmente dos seus maridos e se calam, não conseguem verbalizar. Quando você dá parlato, você tem até que aconselhar a pessoa, fala, olha, vou te dar o parlato e vou te dar um consciêncios, para você equilibrar o seu emocional, porque a pessoa fala. Mesmo aquelas pessoas muito tímidas, presas, quando você indica o parlatum, elas falam. Aí eu sempre oriento, você pode falar tudo para todo mundo, depende da maneira como você fala. Porque, gente, com o parlatum, a pessoa, ela destrava o modo fala. Isso é muito importante porque é o começo. O que não vira palavra, vira sintoma. Quem cala, somatiza. Todos nós sabemos disso. Mas algo muito importante nas questões emocionais, em todos os processos emocionais, o paciente precisa ter consciência da verdade, da situação em que ele se encontra.
Então, isso, ter consciência, é a chave das correntes que nos prendem. Veja bem, não é fazê-lo confrontar com o sofrimento, é fazê-lo confrontar com a situação real, empoderá-lo para que ele possa lidar com essa situação. De quem que nós estamos falando? Do consciêncio. Ele é a chave da corrente. Por causa desse detalhe aqui, olha, ele ajuda a digerir as emoções através do fortalecimento do autocontrole. Então, paciente bloqueado, que não verbaliza as emoções, já me confrontei com várias situações assim, a família traz o paciente, ele não abre a boca, se você indica consciêncios e parlatum para ele, ele consegue verbalizar, se comunicar com a família e consegue aí, através desse fortalecimento e autocontrole mental, resolver a situação emocional. E agora a gente vai começar a ver sobre algumas situações com 100% de assertividade, como que a pessoa, o paciente que chega para você com essa patologia, você pode ter certeza, de novo, os sintomas, a raiz da patologia nunca está nos sintomas. Então, se você não reequilibrar a raiz, os sintomas vai perpetuar. Então, todo paciente que chega para você com gastrite, é lógico, é óbvio que nós sabemos que existe um grau de ansiedade muito exacerbada no organismo dele. Mas em que isso se traduz? Aquela gastrite, aquela ansiedade, aquele cortisol em excesso, promove, então, muita produção do ácido clorídrico. Então, toda essa acidez ali no sistema digestivo irrita, machuca a mucosa. E isso irrita o ser humano, com dores, com náuseas, com vômitos. E isso pode até mesmo progredir para uma úlcera, a ferida ficar maior. Mas, se você... Então, qualquer desequilíbrio estomacal, lembra? Gastrite, ansiedade. Tem a questão do ácido clorídrico? Tem, que machucou a mucosa. Mas o que levou ao aumento da produção do ácido? Ansiedade, emoção. Então, nós temos que tratar a raiz do problema. Nesse caso, olha a sua direita aqui na tela. Energicept é o principal. Na minha concepção, é o mais forte para reequilibrar essa questão de ansiedade. 15 gotas sublingual, 2 vezes ao dia só. A gente vai percorrer aquela curva do cortisol. Manhã, jejum, 16 horas. Se puder, perfeito. Ah, não posso porque eu trabalho fora. Tudo bem. Manhã e noite, então, a hora que você chega em casa. Mas o Energicept para ansiedade é o mais forte que nós temos. E aí nós precisamos tratar os sintomas, que é a gastrite. A gente vai tratar com o Azianon, que equilibra o pH do organismo, alcaliniza todo esse organismo, ele detoxifica, então ele drena ali as toxinas desse organismo e ele acalma e refresca todo o trato gastrointestinal. E o digeril? O digeril, ele tem não só o fator de reconstrução da mucosa, da boca até a ampola retal, até o ânus, mas ele tem enzimas anti-inflamatórias que vão ajudar nesse processo. Então, algumas pessoas me perguntam, Dulce, o digeres e o digeril é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Aqui no digeril tem o digeres dentro. Então, o digeril ele é muito mais poderoso. Ah, mas eu gosto do digeres. Ok, é porque você não tem inflamação. Você precisa só melhorar essa mucosa da boca até o ânus. Acontece isso. Aquele quântico que o paciente gosta mais. É porque é exatamente aquele que o organismo dele precisa. Mas nessa situação, esses desequilíbrios estomacais, de gastrite, úlcera, refluxo gastroesofágico, olha, esse protocolo é perfeito, ele funciona 100%. Em crianças com refluxo gastroesofágico, geralmente criança, bebezinho recém-nascido, não tem o estresse, a ansiedade envolvida. Então, eu indico só o Azianon e o digeril. O digeril eu costumo indicar 15 gotinhas sublingual antes do almoço e antes do jantar. Olha, mas a gastrite está muito forte. Então,
antes das 3 principais refeições, café da manhã, almoço e jantar. E o Azianon, 5 ml no copinho dosador, que vem dentro ali da caixinha, completa com água filtrada, temperatura ambiente, lembra dos rins, do carburador que está quente, você joga água gelada, ele prejudica demais. Lembra que o rim, ele é marcador de vida, então para que estressá-lo? Coloca no copinho, água, temperatura ambiente, filtrada, na boca. Vou te ensinar 2 vias de absorção. Já que vai usar, vamos potencializar, ok? Faz o bochecho e engole. Então, 2 vias, papilas gustativas e sistema digestivo. Eu crio esses rituais, os pacientes amam, porque eles praticam e porque funciona. E valoriza também aquilo que está em mãos, né? Então, para bebezinho, o Digeril e o Azianon bastam, eles funcionam. Bebezinho recém-nascido aí, do Digeril, 2, 3 gotinhas, né? 3 vezes ao dia. E o Azianon também, 2, 3 gotinhas, 3 vezes ao dia é o suficiente. Ou antes das mamadas. Agora, criancinha maior, que tem muito estresse envolvido, principalmente nessa pandemia, que eu tenho gêmeos de 11 anos, gente. Vão fazer 12 anos agora, esse mês. E eles assistem a aula aqui na Copa a tarde toda, da 1 até as 18h20. Não é fácil. Mas eles têm 11 anos. Então, eu não vou dar o Energicept para a criança. Eu vou dar o Calmales, que é frequência de planta. É bioidêntico com criança. Também entra na produção do GABA, neurotransmissor que controla. Tem alguns detalhes que faz toda a diferença. Então, eu nunca mexo em glândula de criança. Como assim, Dulce? Criança não dorme. Eu não vou dar o Pinecept para ela, que é a frequência da pineal, que libera a melatonina que está tamponada lá dentro. Eu não mexo em glândula de criança, nem com frequência. Criança é célula-tronco em desenvolvimento. Dá o quântico certo e deixa a vida acontecer. Então, para a criança, é o nutrissono, que é a fábrica do sono. Frequência de triptofano, serotonina, melatonina. Perfeito, ok? Só esses detalhes, assim, que eles fazem muito a diferença. Para acalmar a criança, Calmales. E aí vai uma dica. Adulto imaturo, bebezão, que precisa da opinião do pai, da mãe, não consegue tomar decisão sozinho, Calmales. Porque nós precisamos reequilibrar a criança interior, que ainda está ali dentro dele. Então, se você der o Calmales para esse emocional do adulto imaturo, você vai se surpreender como que o adulto mesmo vai aflorar ali naquela pessoa. Muito bem, então, depois desse protocolo aqui, então, eu trouxe esse trabalho científico, que todos nós sabemos, né? A influência do estresse no sistema imunológico, não só no sistema digestivo. Mas olha que interessante, toda pessoa que tem problema nos rins, ela tem um medo exacerbado? A maioria, sim. Pode ter alguma disfunção genética, mas a maioria está intrinsecamente relacionada com medo, sentimentos de terror, medo e choque, são emoções perigosas para os rins. Por quê? Olha que interessante, bioquimicamente falando. Quando a pessoa tem medo e ela não pode fugir, ela tem que ficar estática. Já percebeu que a urina é incontrolável? A pessoa urina na roupa e a musculatura começa a tremer incontrolavelmente? Porque ao enfrentar essa situação de medo, o hipotálamo, a sede das emoções, ele ativa a hipófise, que libera adrenalina, noradrenalina e cortisol. E o que esses 3 fazem? Reduzem o calibre dos vasos. E aí dificulta o trabalho dos rins. Aí ocorre hipertensão e vários outros problemas. Percebeu? Olha que interessante você saber a raiz bioquimicamente do problema, como que muda a sua visão. Então, o que eu tenho que controlar aqui primeiro? Olha que interessante, quem sofre dos rins é quem tem medo de enfrentar problemas, quem não filtra seus ideais, quem não separa o joio do trigo. Presta atenção nisso. Os primeiros a serem tratados somos nós, eu e você. Eu uso. Eu te mostrei aqui, né? Ó. Eu uso. Eu amo.
porque funciona. Vamos lá. Então, é lógico que eu coloquei essa foto aqui dessa moça bebendo água. Você sabe da importância da água no nosso organismo, certo? O fígado, por exemplo, né? Grande parte do fígado, como os rins. Então, nós precisamos muito da água. Então, é muito importante você orientar o seu paciente um mínimo de 2 litros de água por dia, não só para limpar os interstícios celulares, mas para também colaborar na função de todos os órgãos. Medo e rins. Qual é o protocolo para essa situação? O primeiro, renal detox. Não só porque ele faz um detox ali nos rins, mas é porque ele limpa a matriz extracelular, que é justamente o entorno das células. Tudo que é trazido para entrar no núcleo e tudo que as células elas produzem. Então, é o dejeto, é o que a célula excreta, o que elas eliminam, fica ali na matriz extracelular. Olha que interessante! Renal detox, ele limpa a matriz extracelular de todo o organismo, não só dos rins. Reequilibra a renina, angiotensina e aldosterona. Então, pessoas com problema de hipertensão arterial, é lógico que o renal detox entra. Você poderia dar o filter? Sim, mas o Mag-Catal também, porque ele entra em 300 reações enzimáticas, ele entra na produção do óxido nítrico e ele flexibiliza as veias e as artérias. Mas o principal aqui, nessa questão de medo e rins, é o renal detox. E depois, o nosso queridinho, o consciêncios, para a pessoa digerir a emoção e perceber que a maioria dos nossos medos nunca se tornam realidade. Fica só no campo emocional, oxidando e intoxicando. Então, o consciêncios tem esse grande campo de ação. E o intestino? Toda pessoa que tem problema de intestino, ela tem culpa? A grande maioria, sim. Culpa colocada por outros ou por ela mesma. Eu gosto muito de fazer essa pergunta para as pessoas que eu ajudo, e eu ensino os profissionais também. Olhar nos olhos do seu paciente, do seu cliente, poucas palavras, para que você consiga atingir o subconsciente dela. Você pergunta assim para ela: de onde vem tamanha culpa? É você que se coloca ou você deixa outros colocarem em você? Primeira reação da pessoa, ela começa a chorar. Gente, 100% dos casos, pessoas com problema intestinal, você aborda esse tema com ela que você vai ficar surpreso. Por que que isso acontece? Por que que a culpa afeta tanto o intestino? Olha que interessante que o intestino doente é um cérebro doente. Mas algumas pessoas falam que o intestino é o segundo cérebro. Será? Ou existe uma comunicação efetiva através do nervo vago? Olha que interessante isso aqui, gente. Olha o nervo vago, de onde que ele sai? Ele passa aqui no meio das carótidas. E ele tem ramificação em todos os órgãos. A gente sabe, por exemplo, que o intestino tem mais de 100 milhões de neurônios. Mas isso é muito importante para que o nervo vago se comunique. Tudo que estiver acontecendo ali na parede intestinal, na flora intestinal, o nervo vago leva essa comunicação para o cérebro. Então, é isso que a gente está vendo aqui, olha. Essa comunicação, né? Ela é bidirecional, do cérebro para o intestino, do intestino para o cérebro. Então, olha só o que o nervo vago faz. Olha como não tem como separar o ser humano por pedaços. Nós estamos interconectados, né? Todos os órgãos se comunicam. Então, o nervo vago, ele transporta fibras do sistema nervoso parasimpático para o esôfago, o estômago, o pâncreas, o intestino grosso. Então, ele não só pega informações, mas ele também leva informações. Então, essa comunicação efetiva é que realmente dá para o organismo, dá para o cérebro liberar as químicas que esse organismo precisa para socorrê-lo. Olha só, o nervo vago ainda tem funções sensitivas e motoras. Vamos reequilibrar esse organismo e tirar 100% a culpa com o Stiflan.
vem de constipação, prisão de ventre ou de fezes. O que o Constiflan faz? Ele atua nas interleucinas anti-inflamatórias ali do intestino, da parede intestinal. Então, toda constipação intestinal, ele melhora a motilidade intestinal e ele debela a flatulência, que na verdade é o que foi fermentado e não foi expelido. Então, o Constiflan é o primeiro para a gente corrigir esse intestino. E depois o Mag-Catal, porque nós sabemos que ele é a tríade de magnésio. E eu coloquei aqui o que muita gente me pergunta. Ô, Dulce, mas o que faz cada uma deles? Ó, o bisglicinato, o lisinato e o taurato. Então, tá aqui, cada um tem uma função. Gente, esse é o melhor magnésio que existe no Brasil e fora do Brasil. Porque a frequência ela é soberana. Nenhum ponderal vai sobrepujar a frequência, lembra? Por causa dos receptores. Então, o Mag-Catal garante para o seu paciente reequilíbrio 100% da peristalse. Então, fecalomas, aquelas fezes endurecidas, perigosíssimas, né? A permeabilidade intestinal, a questão da mucosa do corpo reabsorver as toxinas, Mag-Catal resolve isso. Ele não é laxante, ele reequilibra a musculatura, a peristalse intestinal. Isso porque aonde tem músculo, tem receptor para magnésio, implorando por uma gotinha, uma unidade, né, desse magnésio poderoso. E olha que interessante, ele é ansiolítico natural, porque ele acalma e relaxa. Ele entra na produção do óxido nítrico, melhora os grandes vasos, os micros, as microveias, né? E ele apaga a memória de adiposidade celular. Lembra que eu falei que as células, elas escutam, elas têm memória e emitem luz? Então, se os seus avós ou se os avós do seu paciente foram obesos, existe uma grande probabilidade dele também ser obeso, por causa da memória celular. O Mag-Catal, ele desfaz, dissipa essa memória celular. Então, na questão do intestino, que nós vimos aqui, então, se a gente equilibra o órgão, a emoção, ela vai junto, ela também se dissipa, ela também se resolve? Sim, 100%, por causa dessa questão celular. Certo? Então, na culpa, toda pessoa que tem muita culpa, que se culpa muito, você pode, com certeza, perguntar para ela, seu intestino não está bom, né? Fazer a pergunta inversa. E ela vai comentar, realmente, ele é muito preso, eu fico quase uma semana sem ir ao banheiro. Pronto. Então, você sabe que com o Constiflan e com deixa eu admitir mais uma pessoa aqui, o Constiflan e o Mag-Catal, esse problema vai ser resolvido. E as pessoas que apresentam constantemente dor de garganta? É realmente verdade que as pessoas que apresentam constantemente esse problema, elas têm uma verbalização reprimida? Sim. E aqui vem a explicação científica. O palato mole, essa cavidade aqui de cima, tem músculo que se contrai quando a pessoa ela é castrada emocionalmente. É como se ocorresse um retesamento dessa musculatura, a boca até seca, porque ela queria falar um monte de coisa. Ela queria vomitar um monte de palavras, mas ela segura. E aí o palato mole tem essa contração muscular. Então, é a dificuldade em falar algo ao mundo, estar engasgado com situações e o não expressar com quem quer que seja. Então, essa questão é muito importante, a pessoa conseguir verbalizar as emoções. E desde pequenos, nós podemos ensinar as nossas crianças a falar tudo para todo mundo. Depende do jeito como fala, ok? A garganta grita de dor e se manifesta com inflamações quando nós não verbalizamos as emoções. Então, como que a gente ajuda isso? Como que a gente ajuda a pessoa a soltar o verbo? Com o parlato.
Então, por que isso é importante? E ocorre algo muito interessante aqui, o quântico, quando você usa ele pela primeira vez, e o corpo recebe aquela frequência maravilhosa que vai ajudar ele, o quântico nunca faz um benefício só, ele promove um monte de benefícios. Então, quando a frequência entra pela primeira vez no organismo da pessoa, então é como se as células fizessem amizade com a frequência. E aí passa aquele ciclo, uma outra oportunidade que a pessoa pega alguma outra disfunção e toma o quântico. Gente, a disfunção se resolve muito mais rápido do que na primeira vez. É porque o organismo conhece a frequência amiga, conhece a frequência de cura. Então, o parlato, quando você administra para as crianças, a criança desenvolve esse padrão celular de saber verbalizar as emoções. Teve um adolescente que eu ajudei, que ele era 100% gago, e ele ficou gago porque o pai abandonou a família e ele sentiu muito isso. E foi algo que emocionou muito a gente, porque era difícil de ouvi-lo, sabe? Ele gaguejava até o né, era aflitivo. E o que nós indicamos para ele? O parlato, para soltar as cordas vocais, o modo fala, e o trauma vite, que foi a raiz do problema, o trauma emocional de ver o pai indo embora. Gente, nós fomos assistir uma palestra que ele deu. E eu chorei, meu marido chorou, porque foi muito emocionante. Adolescente, imagina como esse camarada não deve ter sofrido o bullying e tudo mais, né? Olha que bênção, a gente ser usado como instrumento para tirar a dor emocional das pessoas. Então, nessa questão aqui, o parlato, a dor de garganta, e um produto maravilhoso, desenvolvido pelos médicos do Laboratório Physioquantic, que é o Gargantil. É um dos mais modernos agora, um dos últimos lançados. Na verdade, ele é uma tríade de onda frequencial colapsada, poderosíssima, que debela qualquer vírus nas vias aéreas superiores. Não é a porta de entrada da maioria dos vírus? Ele foi desenvolvido para isso. Então, Gargantil, gotas. Você, quando a pessoa começar a apresentar qualquer sintoma, principalmente nessa época que nós estamos, né? Então, o Gargantil seria muito bom aí, 7 gotas, 6 vezes ao dia. Como se diz em inglês, just in case, né? Por via das dúvidas, entendeu? Por 3 dias aí. Melhorou o sintoma, estamos no caminho certo. Inalação com oxiflower, que pega toda a árvore respiratória. É o peróxido de hidrogênio na concentração exata do corpo humano. Só vai fazer bem, não tem efeito colateral nem residual químico. Nenhum quântico tem efeito colateral ou residual químico. Olha que maravilha. Funciona e não estraga nada. Então, Gargantil, nessa questão específica da dor de garganta emocional, a gente dá o parlato para soltar as cordas vocais e o Gargantil para tirar a inflamação. E o fígado, problema de fígado, realmente tem a ver com raiva condensada? Sim, porque o fígado, ele é o filtro do sangue e das toxinas. No processo de raiva, cortisol exacerbado, ele vai prejudicar o funcionamento dos hepatócitos e o corpo vai intoxicando, emperrando os hepatócitos, o corpo vai se oxidando, né, engripando cada vez mais. Mas, Dulce, você comentou aqui sobre o cortisol em várias situações. O estresse, a ansiedade, aqui, por exemplo, a raiva. Por que isso ocorre em órgãos diferentes em determinadas pessoas? Tudo depende da carga mitocondrial que você herdou dos seus pais. Então, se o seu pai fumava, por exemplo, então você vai ter uma carga mitocondrial reduzida no pulmão. No meu caso, por exemplo, meu pai ele já apresentava uma disfunção no coração e eu herdei essa carga menor mitocondrial no coração, ali no miocárdio, né? Então, eu preciso ficar atenta, eu uso cardinalis direto para que isso não aflore no meu organismo. Mas na questão do fígado, a raiva, comprovadamente, o que acontece?
o poder que o órgão tem de detoxificar fica reduzido diante da carga imensa de toxina, de cortisol. Então, a maioria das pessoas que tem disfunção no fígado, você pode abordar essa questão da raiva reprimida, que o paciente vai verbalizar isso para você, ele vai concordar com você. E o hepatodetox, ele realmente limpa os hepatócitos, melhora o fluxo, a circulação do fígado, e ele também, ele drena a raiva e as emoções violentas. Ele não só limpa o fígado, o órgão em si, mas ele limpa também a emoção que levou àquela situação. E as pessoas que reclamam para nós sobre dor nas costas? Veja bem, não é a questão de outras disfunções, hérnia de disco, bico de papagaio, aquelas protuberâncias ósseas, né? É a questão das fibras. A pessoa que reclama de dor e, assim, eu acho muito engraçado essa palavra, né? Quando não tem, assim, uma raiz o problema, né? É de ordem, assim, desconhecida. Isso não existe. Tudo tem uma ordem conhecida, tudo tem uma raiz, né? Então, geralmente, as pessoas que sentem muita dor nas costas, existe uma insegurança intrinsecamente relacionada, uma insegurança emocional. Então, por isso que eu trouxe essa frase, a insegurança do homem com o relacionamento destrói as suas amizades. Então, como que a gente pode ajudar essa pessoa que constantemente reclama de dor nas costas, sem nenhum daqueles outros problemas graves que nós conhecemos? O analgésico é o mais indicado. Gente, como não vai funcionar? Olha o que tem dentro do analgésico. Centralis. É o gluconato do lítio. É 1/8 acima do Neurovit. Sistema neurológico. Corretor anérgico. Cobre, ouro e prata. O imunológico lá em cima para fazer frente. Capsiflower. A frequência da capsaicina, da pimenta. Fantástico para nervo ciático inflamado. Mas debela dor também. Estruturalis. Condroitina com glucosamina, matéria-prima, reconstrução das articulações. Lembra que as costas também é uma extensão de articulação. DMSO, dimetilsulfóxido, um dos maiores antioxidantes que existem. Neurovit, emocional. E o antimuno é a frequência do antimônio. O antimuno para artrite, artrose, dores articulares é fantástico. Por isso que o analgésico debela qualquer tipo de dor. Entendeu agora? Ele não só desinflama, mas ele reconstrói. Então, reequilibra o sistema nervoso central e o neurológico. Retira a inflamação, reconstrói a articulação. Por isso que somente ele, em muitas situações, já debela a disfunção celular do seu paciente. Beber um golinho d'água aqui. E o paciente que apresenta uma disfunção, muitas dores, tendinite, túnel do carpo, geralmente braços e mãos. Olha, na maioria das vezes, 99,9%, essa pessoa apresenta uma insatisfação com o trabalho. Ela não gosta do que faz. Ela deseja mudança, mas ela não tem poder mental, emocional para realizar essa mudança. Então, o corpo dela começa a doer. Então, olha aqui o nervo mediano, a síndrome do túnel do carpo, a compressão, o local da dor. Então, dói muito isso. É muito importante nós abordarmos essa questão emocional, porque por mais quântico que você dê para ela, se você não for na raiz do problema emocional, aquilo ali vai continuar. Então, o quântico funciona? Funciona, desde que você feche o quadro, desde que você enxergue, eu vou te ajudar a isso no curso, que vai ser agora dia 15/6, a aula inaugural, é um curso EAD, todo gravado, nós temos aí 10 módulos ao vivo, que também serão gravados. Para quê? O aluno vai receber um material que eu gravei produto por produto. Sabe o que eu fiz? Eu usei todas as técnicas que eu conheço. A mnemônica, o visual, que grava 25 vezes mais que o auditivo. Em uma tela só, eu coloquei o produto,
apresentação gotas ou gel, a função e umas 6 fotos de patologias, fotos ao vivo mesmo, fotos assim, reais. Meu marido até brincou comigo, falou assim, Dulce, tá parecendo um filme de terror esse curso. Mas são fotos da vida real. A hemorroida, por exemplo, né, quando ela está ali pulsando, a hemorroida, você tem que colocar a foto para que o profissional entenda a situação do paciente. Então, eu coloquei ali 6 fotos das patologias e dentro de cada foto, um protocolo otimizado e efetivo. Então, na primeira tela, você já aprende ali mais de 10 protocolos, com aquele produto, é lógico que você vai inserir outros, mas de maneira otimizada. Então, é um curso para que você ganhe autonomia na elaboração de protocolos quânticos. Você não vai depender de mais ninguém para desenvolver o raciocínio lógico da raiz do problema. Eu coloquei ali vários casos reais, depoimento de pacientes, de profissionais. Então, 100% de efetividade. Então, dia 15/6 agora começa, faça a sua inscrição para que você também possa ser usado como instrumento em ajudar a debelar não só a dor física ou emocional. No chat aqui tem o link, né? E na última página também. Muito bem, continuando aqui, olha, então, 99,9% dos pacientes que têm túnel do carpo ou tendinite aborda com ela. Você não gosta do que você faz? Tem como mudar essa situação? Ou tem como eu te ajudar a gostar daquilo que você faz? A gente consegue fazer as duas coisas com o quântico. Então, o Traumatox, ele é maravilhoso porque ele debela a inflamação na metade do tempo. Ele é fantástico para essas questões de túnel do carpo, de tendinite, em qualquer local. Traumatox sublingual. Então, você lembra daquela questão lá do touro. 7 gotas sublingual, 6 vezes ao dia, por 3 dias. Como que está a dor? Diminuiu demais. Ok, 10 gotas manhã, tarde e noite, ou 15 sublingual, 2 vezes ao dia. Mas o analgésio é muito importante entrar nesse protocolo. O que eu oriento muitas vezes? Pode passar o Oxyflower, fricciona até secar e o analgésio por cima? Pode. Mas se você passar só o analgésio, junto com o Traumatox, vai resolver o problema. Certo? Mas a emoção tem que ser verbalizada e cuidada. Então, olha que interessante aqui, ó. O analgésio, por que funciona? Porque ele modula o emocional, tira a inflamação e reconstrói a articulação. Olha que fantástico. Caberia aqui um Sendor Plus da Catal Medic, que tem a matéria-prima energizada? Caberia. Mas, se o paciente usar direitinho, esses dois aqui vão ajudá-lo muito. Olha o Consciências aqui de novo. Para quê? Digerir as emoções através do fortalecimento do autocontrole. Como o Consciências tem frequência de taurina, bioidêntica com o cérebro, coenzima Q10, que leva energia para dentro das mitocôndrias, ainda tem a frequência do Mentalis e a frequência do Nutrisono, o quê? Por que colocaram frequência de Nutrisono dentro do Consciências? Porque ele tem cálcio, que equilibra os impulsos elétricos do cérebro, tem magnésio, que relaxa e acalma, e tem triptofano. Lembra da sequência? Então, o Consciências é show de bola. E ele fortalece, empodera, aumenta a inteligência. Então, é lógico que um cérebro que estava depletado, neurônios e sinapses desgastadas, quando você empodera isso, eles focam de maneira diferente. Ou vai tomar a decisão de mudar, ou vai aprender a gostar daquilo que ele faz. Porque muitas vezes não é o local que é ruim, é a pessoa que não está em paz com ela mesma. Então, por isso que funciona as duas polaridades. E aqueles pacientes com dores diversas em todas as articulações, ou na maioria das articulações. Então, na maioria das vezes, existe uma rigidez emocional muito grande que precisa ser trabalhada nesse paciente. Não é flexível, é orgulhoso, não aceita opinião contrária. E aqui eu coloquei o exemplo da caneta, para a gente entender a situação desse paciente.
muitas vezes, aquela pessoa, vamos fazer de conta que essa caneta aqui é o paciente, ele foi tão machucado, ele foi tão humilhado, ele foi tão menosprezado, às vezes pelo pai, pela mãe, ou por um ou outro, que ele desenvolveu isso daqui, olha, ele desenvolveu o orgulho, a altivez como proteção. Por isso que todas as vezes que eu conheço, que eu encontro uma pessoa muito altiva, muito orgulhosa, eu já sei logo de cara que ela foi muito humilhada na história da vida dela. Não titubeie, é 100% de certeza. E aí você acaba encarando ela de maneira diferente, porque você sabe que ali dentro tem muita dor. Se você souber entrar, você vai ajudá-la muito. Então, nessa questão aqui da rigidez emocional, tem muito orgulho, traduz muito sofrimento, muita humilhação, muito desprezo envolvido. Como a gente ajuda esse paciente? O primeiro, Artox, porque ele vai limpar o fluxo da energia reumática, vai detoxificar, limpar, desengripar as articulações e vai apagar do cérebro o caminho criado para a sobrevivência, porque o cérebro ele faz isso. Ele cria caminhos para sobreviver. Então, o Artox vai limpar isso. E o Sendor Plus, que é matéria-prima com energia para reconstruir as articulações. Ele tem esse nome porque ele não só reconstrói, mas ele também trabalha na questão da dor. Então, esses dois aqui, tanto o Artox como o Sendor Plus, eles são maravilhosos para as dores nas articulações. Mas lembra, o Sendor principalmente, né? Ele não só tira dor, ele reconstrói matéria-prima. Por isso que funciona tão bem nessa situação. E as pessoas que apresentam osteoporose, osteopenia, alguma disfunção na estrutura óssea. Olha que interessante. Todo impacto emocional, impacto emocional grave, ele promove uma acidificação no terreno biológico. Então, o corpo desenvolve um mecanismo, e nós sabemos que o terreno biológico saudável, ele é alcalino, que a patologia só aflora no terreno biológico ácido. Então, diante dessa acidez exacerbada, o organismo ele retira o cálcio dos ossos, para, sim, alcalinizar o sangue e todos os órgãos e todos os sistemas. E o resultado está aqui, a osteopenia ou a osteoporose. Então, o osteocatal, ele é a fábrica do osso, literalmente. Ele tem a matéria-prima e todos os cofatores que vão levar essa matéria-prima para dentro da matriz óssea. É lógico que tem vários outros quânticos que a gente poderia usar, que ajudaria muito, mas teve até uma profissional que me questionou, né? Ela me disse, mas só ele, eu já ajudei a recuperar muitas pessoas com osteoporose, com osteopenia, somente com o osteocatal. Mas é lógico que nós podemos incluir aqui um magcatal, que vai entrar em 300 reações enzimáticas, vai colaborar nessa situação, não é? E tem outros ainda. Tem também o colamin, que a gente poderia usar, porque ele é matéria-prima para essa questão dos ossos, mas em muitas situações, somente com o osteocatal, eu tive um resultado muito bom. É lógico que a gente tem algumas situações que a gente são, assim, inegociáveis, não é? A ingesta de água na quantidade e qualidade certa, exercício físico, pelo menos 3 vezes por semana, uma boa caminhada aí de 30, 40 minutos, a alimentação alcalina, que colabora muito. Na maioria desses casos que o osteocatal resolveu, essas pessoas praticavam essas coisas que todos nós precisamos praticar. E nós terminamos aqui nossa aula, agradecendo vocês de coração e tendo isso aqui em mente. Pense com o seu coração, porque o seu campo vibratório é 5.000 vezes maior do que o cérebro. Então, pense positivo e sentirá
a diferença ao seu redor. Nunca julgue, compreenda, porque a pessoa que está mal emocionalmente ou fisicamente, ela já se condena muito. Então, ela precisa de um campo neutro para que ela seja ajudada. Montando essa página aqui, essa tela, eu me lembrei de uma pessoa que pediu ajuda, que há muitos anos atrás, há muitas décadas atrás, ela tinha feito algo horrível e ela se arrependeu muito. E quando ela me procurou, eu consegui entender a situação dela e não me coloquei na posição de julgar, eu me coloquei na posição de compreender. Quando você compreende as dores físicas e emocionais, a gente entra num patamar neutro de colaboração, de acolher aquela pessoa que tanto precisa da nossa ajuda. E fica aqui o meu convite para vocês, para nós analisarmos a raiz de todas as patologias e conseguirmos, assim, com um protocolo otimizado, efetivo, ajudar a tantas pessoas que precisam dessa tecnologia que não deixa residual químico, que só beneficia a saúde de todas as pessoas. Gratidão pela presença de vocês. Talvez quiserem ter dúvidas sobre o curso, quiserem falar. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o curso, pode colocar aqui no chat, ou então falar. Você quer que abre o áudio do pessoal? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, assim, eu coloquei os dados todos ali no link, né? Só um minutinho aqui. Acho que você vai ter que fechar o seu. O seu silêncio. Ok. Você vai ter que apertar o F1. F1. Só se... Amor, só você apertar o F1. F1? Eu não comecei. Isso. Pronto. Ok. Então, vamos lá. Vamos interromper aqui um pouquinho essa... Só um minutinho. Se o pessoal tiver dúvida a respeito do curso, quiser saber algum detalhe, todos escutam? Faz um... Marilene, faz assim, está escutando. Ok. Então, se tiverem dúvidas a respeito do curso, a Dulce elaborou esse curso que ela comentou, é um curso de extensão universitária, como ser master na elaboração de protocolos quânticos, e ela desenvolveu um método chamado método 4D, que vai ser explicado, detalhado no curso. O curso ele é composto de uma carga horária de 120 horas, inclui material didático, como apostila colorida, para que vocês possam imprimir. Então, vão receber o PDF colorido para poder fazer a impressão, se desejar. E ele vai ser... Terça-feira agora vamos ter a aula inaugural, e todas as aulas vão ficando gravadas, né? A ideia inicial do curso, o formato inicial são 18 módulos, sendo, para essa primeira turma agora, 10 aulas ao vivo e 8 aulas que já estão filmadas. À medida que as aulas ao vivo forem acontecendo, elas também vão subindo para o banco de dados. De modo que, no total, o curso todo vai ser composto dos 18 módulos, que vão ficar todos gravados, e o período de acesso é de 10 meses, tá? Desde que nós iniciarmos o curso. Então, é um curso bem completo, vai ter muitas ferramentas, muito material de estudo, pesquisas. Só um minutinho. A Dulce quer falar aqui, e eu já vou passar a palavra para ela. Mas se você quiser, então, saber detalhes, é só clicar, entrar aí nesse site www.viaquantic.com.br, né? E nós somos da região de Ribeirão Preto, como todos sabem, né? Ribeirão Preto, Rio Preto, Franca, essa região aqui. E hoje nós temos pessoas aqui que são convidados de alguns de nossos colegas, de São Paulo, da Sandra, do Fogaça, o pessoal da Lene, lá do norte do país. Todos são muito bem-vindos.
E a nossa tratativa vai ser assim, aqueles que quiserem fazer a inscrição no curso, farão a inscrição no curso, vão aprender, vão ter a assessoria da Dulce durante o período todo, e, naturalmente, são clientes, né, dos nossos colegas das suas respectivas regiões. Então, vão adquirir os produtos e tudo mais da Fisioquântica e da Catal Médica com os colegas, ok? Nós estamos aqui para fornecer a informação didática. Tá, Dulce, quer falar? Gente, há 16 anos eu estou nessa área. Há 16 anos a minha função é prestar mentoria aos profissionais da área da saúde. E eu confesso para vocês que eu fico muito triste quando eu vejo profissionais que estão conosco há 16 anos pedindo o protocolo. Então, isso não pode acontecer, porque é muita gente que ainda precisa ser treinada e capacitada. Por que que eu resolvi abrir esse curso? Eu cuido de 23 grupos de WhatsApp com a capacidade máxima de profissionais e em todas as áreas. Tem ginecologista, psicólogo, pediatra, todos os profissionais. Então, eu tive que me especializar em elaborar protocolos, estudar os protocolos em todas as especialidades. Mas quando eu vejo esses profissionais que há 16 anos estão conosco, ainda perguntando sobre como eu trato fibromialgia, epidermólise bolhosa, que é o fogo selvagem, então eu enxerguei a necessidade, um ponto foi a necessidade, a vontade de dar autonomia para que o profissional tenha a minha mente de raciocínio, essa visão quântica ampliada, de receber o paciente com aquela patologia e já ter em mente exatamente por onde ele vai começar, um protocolo otimizado, efetivo, que o paciente vai conseguir aderir àquele protocolo e que já deu certo. Essa é a frase que eu sempre uso. Não pode ter dúvidas. O que acontece? Então, eu desenvolvi esse método muito didático, muito facilitado, e o curso todo, ele tem muitos, mas muito protocolos, mas que nós vamos conversar sobre eles, raciocinar sobre cada um, para que vocês não tenham mais dificuldade. Algumas pessoas dos Estados Unidos adquiriram já o curso, nós também temos lá em Portugal, e a minha ideia é atender os brasileiros que moram nesses países e que se encontram doentes lá. Eles sabem do poder dos quânticos, mas acredita que não tem profissional 100% que domine os protocolos para que nós façamos essa ponte? Porque o que acontece no frigir dos ovos, né? Eles recorrem a mim. Dulce, isso, como é que eu trato? Então, chegou num ponto que eu não consigo mais atender os protocolos. Isso me deixa muito triste, porque são pessoas que estão sofrendo. Afinal, são 23 grupos com a capacidade máxima. Por isso que eu resolvi lançar esse curso, que é como elaborar protocolos quânticos, mas com enfoque diferente. Porque em 100% dos casos, a raiz da doença não está nos sintomas. Muitas pessoas têm feito protocolos baseados nos sintomas. E aí a recidiva é certa. E aí quem que não funcionou? Foi o profissional ou foram os quânticos? Percebeu a importância de você fazer esse curso e você ganhar essa autonomia de não depender de mais ninguém para elaborar os protocolos quânticos? Não só isso, mas esses 2 braços que nós temos lá fora do país, existe uma necessidade muito grande. Outra necessidade grande, palestrantes quânticos nas suas áreas. Quem é dentista, palestrar na área dele, quem é fisioterapeuta, quem é pediatra. Existe uma necessidade muito grande. Então, eu e o Luiz, nós também avaliamos e indicamos os palestrantes para o laboratório fisioquântico. Então, quantos de vocês que estão aqui que pensam assim, eu amaria ser palestrante quântico na minha área, porque aí a gente vai ajudar você a desenvolver, a conectar as habilidades que você já tem na sua área, o seu know-how, com os quânticos, como encaixar os quânticos na sua especialidade, na sua área. Olha que palestrante maravilhoso, é uma necessidade. Muita gente reclama, são sempre os mesmos, poderia aparecer gente nova, né? E vários dos palestrantes do laboratório, eu e Luiz, nós indicamos.
porque foram pessoas que se capacitaram para isso. Então, o leque de oportunidades é muito grande, mas o objetivo desse curso é dar autonomia. Você não vai depender mais, você vai saber exatamente o que fazer. E com essas outras possibilidades. Mas aí vai depender de você. Dulce, eu gostaria muito de ser palestrante. Eu gostaria que vocês me treinassem, porque eu tenho essa vontade. Olha, tem uma médica muito especial, que há 16 anos, quando ela nos contatou, ela tinha um problema de saúde gravíssimo. E a pele do rosto dela ficava grudada no travesseiro. O problema dermatológico dela era absurdo. Ela sofria muito com isso. E a primeira vez que eu a conheci, eu disse assim, doutora, você vai ser palestrante do laboratório fisioquântico. Não, eu sou muito tímida. Ai, eu morro de vergonha. Não, 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 nem quero falar sobre isso. E, algum tempo atrás, ela foi abrir o Mercosul com a física quântica. Ô, Sheila, deixa eu ver, por favor. Para Belgrado, num congresso médico. Então, o que eu estou abrindo os olhos de vocês é que existe uma necessidade muito grande, frequencial, universal. Vocês vão preencher, vocês vão atender a esse chamado, porque se vocês estão aqui, vocês foram atraídos para estar aqui. É porque vocês têm qualidades que Deus sabe que podem ser usadas, mas desde que você se especialize na área. Então, a minha proposta é fazer com que você, profissional de qualquer área, se especialize em elaborar protocolos. Aí você vai conseguir atender qualquer faixa etária e qualquer disfunção celular. O que eu comento com alguns profissionais que ficam temerosos, né? Alguns que receberam o nosso treinamento, vou citar um exemplo. É pediatra. Mas hoje, depois do treinamento quântico, o leque de atendimento dela, ela nem tem mais vaga para atender, né, Luiz? É uma loucura, porque ela atende qualquer faixa etária e qualquer patologia com o conhecimento quântico. Então, pense nisso com muito carinho. Outra coisa, muitas pessoas comentam assim comigo, Dulce, mas eu estou com uma dificuldade financeira. Olha, o nosso objetivo, algumas pessoas desempregadas compraram o curso. Eu comentei assim com ela, na primeira aula você vai ter condição de atender online, eu vou te ensinar, porque eu faço isso há 16 anos, o meu atendimento com todos os profissionais da área da saúde é online, e alguns que estão aqui sabem, existe um questionário que eu elaborei, que você cerca, sabe? Você pega todos os detalhes para ajudar aquele paciente. Então, é um questionário lógico que você segue e que você consegue fazer o atendimento online, porque há 16 anos eu faço isso, e com 100% de acerto. A diretora de um grande plano de saúde aqui, eu recebo isso, gente, é uma constante, tá? Ela me mandou mensagem me agradecendo muito por causa de uma disfunção gravíssima. Ela falou, Dulce, essa paciente sofria há 5 anos e com você em 1 mês resolveu o problema. Eu falei, comigo não, doutora, com você. Porque o que eu faço com os profissionais? Eu não vou atender seu paciente. Quem está aqui sabe. Eu vou te capacitar para você atender. Eu vou te ensinar os detalhes para você explicar para o seu paciente. Sabe por quê, gente? Uma pessoa só não consegue abraçar o mundo. Eu já cheguei nessa situação. Meu marido sabe. Eu quero atender todo mundo. Mas a demanda é tão grande que nós precisamos de mais trabalhadores quânticos, de mais profissionais quânticos. Deixa eu mostrar um pouquinho o site aqui, pessoal. Eu vou compartilhar aqui. Estão ouvindo, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês a tela para mostrar um pouquinho ali no site. Deixa eu ver aqui. Só um momento. Espera aí que eu vou achar aqui o site. O site estava aqui, aí ele saiu. Ok. Então, se quiserem saber detalhes sobre o curso, é só entrar ali no site, www.viaquantic.com.br. O site está abrindo aqui, um momentinho só. Ok, agora dá para compartilhar.
Então, vamos lá, compartilhar com vocês. Estão conseguindo ver? Está dando para ver aí? Não, está parecendo curso de extensão universitária só. Não está aparecendo aqui a minha... Vê se o pessoal tá. Pede joinha para eles. Para mim tá dando para ver Alguém está sim. conseguindo ver? Marilene está conseguindo ver a tela com o site, tá? Onde aparece a Dulce apontando assim para a tela. Sim. Ok. Tá ok. Então, peraí, deixa eu... Aperta F1 no celular. Ok, agora... F1. Aquele filme... Ok. Fecha o seu microfone. Fecha o seu fone aqui. E clica. Eu não estou aqui. Conseguiu? O Pedro está vendo. Eu manjo de física quântica. Fecha aqui para mim. Então, Desculpa, gente. agora eu estou vendo a... Quem você ficar com o seu pai? Ok, agora funcionou, né? Muito bem. Então, vamos lá. Olha, aqui você tem o site viaquantic.com.br e ali mostra o curso. O curso ele é certificado, tá? Ele tem certificação registrada. É um curso registrado na Biblioteca Nacional RDA. O prazo do curso ele vai até 12 de dezembro, que tem a aula final. Né? Não quer dizer que vai ser aula toda semana, não. Nós vamos liberar as aulas a cada 15 dias, e daí vai ter o período em que vai ter aula filmada e aula ao vivo. É bem light, bem tranquilo. E quem perder alguma aula ao vivo, é só depois assistir, porque ela vai subir para o site. O curso ele tem as vantagens que a Dulce já comentou, mas aqui embaixo, quando chegar nessa parte, tire suas dúvidas sobre o curso. Está conseguindo ver, Rosa? O Ângela? Está conseguindo ver? Ok. Quando chega nessa parte aqui, você tem ali, olha, a aba nome do curso, aí tem o nome do curso. A área do conhecimento, a área da saúde, a justificativa, objetivos, público-alvo, aí tem valores, quem quiser saber está aqui. A carga horária é 120 horas, programação do curso. Então, tem aqui os módulos e as disciplinas. A aula de terça-feira agora vai falar sobre a introdução à terapia quântica, o campo quântico, as essências vibracionais como tecnologia para equilibrar a saúde. Depois, nós teremos a liberação da primeira aula gravada. Essa primeira aula gravada, o primeiro módulo, é um módulo que abrange toda a linha Ion Quantic. A Dulce vai discorrer sobre cada um, ela discorre, na verdade, já está gravada, sobre cada um dos produtos, né? Com calma, não rápido como aqui, porque a live tem que ser mais interativo, né? Ela discorre sobre cada um dos produtos, explica como o produto funciona, para quais patologias ele se aplica. É muito, muito interessante, é muito material vasto. Depois da liberação da primeira aula, nós teremos uma aula ao vivo, alguns dias depois, vai ser no sábado de manhã, falando sobre uma revisão daquilo que foi falado, ensinando a identificação das diáteses de Ménetrier, tendo tabela de anamnese para fazer avaliação e tudo mais. O curso foi muito bem estruturado e assim ele segue. Então, tem a primeira aula, depois a segunda que fala sobre os indutores, depois tem uma aula ao vivo. Essa aula ao vivo, ela vai fazer a aula por volta de 1h15, 1h30, mais ou menos, e depois tem meia hora para tirar dúvidas com os alunos ali ao vivo, né? Nós quisemos fazer essa interação para não ficar só aquela coisa de tudo gravado, tudo filmado. Sim. É interessante essa interação. Vamos ter um grupo exclusivo para aqueles que se inscreverem, aí vão ter assessoria, vão tirar dúvidas, enfim. É algo bem completo, como tudo que temos feito por aqui, né? E aí o curso nós vamos ter a participação da doutora Rosângela Arndt também, vai estar conosco num módulo. A Mari Marcondes também vem falar da linha de produtos veganos, a linha Hora, muito interessante. E depois a Dulce vai explicar sobre o método 4D, uma aula inteira, um módulo inteiro sobre o método 4D,
que é esse método que ela consegue identificar a etiologia, né, da doença, a raiz da patologia e como cuidar. E a gente fica surpreso nos estudos, né, que temos feito aqui, a Dulce tem estudado e aprendido muito a cada vez mais, já são mais de 16 anos, como que, às vezes, a gente entende que o que temos feito, ou que se tem feito até o momento pelos doentes, é simplesmente, entre aspas, dar dipirona. Está com dor de cabeça? Tira o sintoma. Mas por que veio a dor de cabeça? Ah, o problema foi no fígado. Mas será que realmente é só o fígado? Será que tem algum patógeno diferente envolvido? Vocês vão ficar surpresos de ver as descobertas que temos feito e a maneira de cuidar de uma série de coisas, tá? Aqui vocês têm os valores, o curso custa R$ 1.390, se a pessoa quiser pagar em 3 vezes, ou quiser pagar à vista, ou quiser pagar também parcelado, aí 12 de 139, e nós temos, esse é o curso que está registrado na plataforma RDA. Caso a pessoa queira o título de curso de extensão universitária, aí nós temos um convênio com uma universidade que ela é credenciada pelo MEC para emitir certificados que têm validade de extensão universitária, tá? Então, essa universidade, ela é credenciada pelo MEC para emitir a certificação de extensão universitária. Então, nós mandamos a grade, encaminhamos já a grade para eles registrarem lá nos documentos da universidade, eles emitem a certificação que tem validade nacional como curso de extensão universitária. Porque, repetindo, eles são credenciados pelo MEC para fazer isso. O registro fica no banco de dados da universidade. É da universidade. Não é no banco de dados do MEC, porque o MEC ele só registra no banco de dados dele os cursos de graduação universitária ou de pós-graduação, né? Mas é um curso certificado, tudo muito legal, feito direitinho dentro da lei, respeitando os direitos e o espaço de cada um. Então é isso, eu coloquei ali no chat, eu vou colocar novamente agora, pela última vez, ali a informação sobre o site. Então, só um momentinho, estou colocando aqui. Site direitinho, está ali, pode falar. Só um minutinho. Deixa eu encerrar o meu aqui, senão você não consegue aí. Só comentar com vocês que tudo... Vocês estão me ouvindo? Está dando para ouvir? Sim. Tá? Tudo isso que eu coloquei aqui, que nós colocamos, é uma grande necessidade. A questão dos palestrantes, né? A gente pode até formar um grupo dentro do nosso grupo de alunos. E, Dulce, eu queria ver como é, né? Porque existe só na nossa região, aqui, Ribeirão Preto e região, um raio de 300 quilômetros, meu marido sabe disso, existe uma necessidade muito grande e o palestrante ele é remunerado por esse trabalho. Para nós ficarmos deslocando outros profissionais. Então, a carência nesse mercado é muito grande. O que eu estou querendo dizer é que por que algumas pessoas desempregadas compraram o curso? Porque a proposta é, a partir da primeira tela, ela já conseguir atender com o tratamento quântico. Essa questão do atendimento online, eu vou explicar passo a passo o que tem que ser feito, como é feito. Então, existe um campo muito grande de necessidade de profissionais. E a gente está fazendo esse convite para vocês, seja em qualquer área, ou para ser palestrante, ou para atendimento online. Hoje mesmo teve uma profissional que me disse assim, Dulce, para mim esse curso, muitas famílias deveriam fazer. E é a pura verdade, porque você aprende a cuidar da sua família. A minha mãe, de 85 anos, eu cuido dela. E, às vezes, ela fala assim, filha, a mãe usava tanto remédio, né? Eu não sei se alguns de vocês viram no meu Instagram, Dulce Viana Terapia Quântica. Eu entrevistei a minha mãe e ela tem 85 anos. E ela fala lá que ela achou que ela tinha câncer no estômago, que ela tomava um monte de remédio, sentia um monte de dor. Somente com a Zianon, que eu indiquei para ela,
Ela falou, sarei aqui, eu estou super bem agora. Então, quando a gente pensa na família, né? Todo mundo sabe aqui que eu tive isquemia cardíaca em 2012, eu produzi uma isquemia, né, por cortisol em excesso. Só isso daí, para mim, mesmo se eu não trabalhasse com a terapia quântica, eu renasci de novo. O que era para eu usar beta-bloqueador para o resto da minha vida, e quem já usou, quem já teve angina, sabe como isso é horroroso. Então, pense nisso, em primeiro lugar, é o que eu penso, em primeiro lugar, a minha família. Então, tudo que acontece aqui em casa, a gente vai primeiro nos quânticos. Tudo é ferramenta. Acupuntura, homeopatia, que eu amo, tudo é ferramenta. Mas já pensou que maravilha você dominar essa área? Quantas famílias aqui que recorreram a nós nessa época de pandemia, que somente por usar uma gotinha do Oxyflower dentro das narinas, toda manhã e toda noite, relatos comprovados, olha, a gente tem isso dentro da Espásio, uma funcionária nossa, que o marido pegou Covid e ela dormia lado a lado com ele. Ela não pegou, tá? Super bem lá. Mas porque ela usava isso que nós orientamos. Então, às vezes, uma orientação que você aprende salva muitas vidas. Então, isso é muito precioso. Pensem com muito carinho nisso. A gente tem muitos campos e poucos trabalhadores. Mas eu preciso de pessoas que dominem, entendeu? Eu não tenho mais condição. Ô, Dulce, isso, como que eu... o curso é diferente. Eu vou pegar vocês no colo, eu tenho gêmeos, mas eu vou ganhar mais um monte de bebê, ninguém vai ter dúvida. Eu não quero mais ninguém com dúvida, porque eu vou ensinar você esse método 4D. Eu vou ser sincera com vocês. Muitas outras pessoas pediam para mim, mas eu tinha que atender a minha região. Agora chegou um ponto, parece que Deus vai encaminhando as coisas, né? Aí ele falou assim, e agora, Dulce, você não dá mais conta da sua região. Então, você vai ter que treinar pessoas para você ter tempo para você e para sua família. Porque o que acontece comigo? Quando fala em criança, em idoso, pode ser a hora que for. Quantas vezes que me ligava aqui, um dos casos que me abalou muito, a mãe morreu no acidente, a menininha sobreviveu e estava tentando se matar, era domingo de manhã, aí a família me ligou, desesperada, para eu ajudar de alguma maneira. Eu falei, Luiz, Pedro e Gabriel, espera um pouquinho que a mamãe vai atender aqui primeiro. Eu estou com fome, mãe. Filho, é um caso muito sério. Aí eu fui, fiquei uns 45 minutos, quase uma hora, atendi, orientei, o Luiz foi, abriu a loja, pegou os produtos para a pessoa. E o último caso do rapaz que caiu da moto e teve traumatismo craniano, vocês ficaram sabendo? Que fantástico! Então, nós conseguimos retirá-lo do coma, e já estava há mais de 20 dias. Os médicos disseram para a família, traz quem vocês quiserem, que não tem mais o que a gente fazer por ele. 20 dias. Ele estava com infecção nos rins, estava com trombose, uma situação terrível. Então, a minha preocupação foi, eu sabia que os quânticos iam tirá-lo do coma, mas a minha principal preocupação, e arrepia, quando eu falo isso, é uma coisa muito forte. Eu quero desenvolver isso em vocês. A minha mente foi, eu quero ele lúcido quando ele sair do coma. Mas quando a pessoa me ligou, eu falei, me dá um tempinho que eu vou fazer oração, eu já te ligo daqui 10 minutos. Aí eu pedi para Deus me usar como instrumento. Esse é um dos grandes segredos. Porque aí você tira todos os entraves seus. Você não é mais você. Agora você é um instrumento que vai ser usado para ajudar o próximo. Sim. E aí eu fiz oração fervorosa e aí vem todos os nomes dos produtos na minha mente. Aí eu liguei para ela de novo, eu falei, olha, vamos começar com esse, consciêncios, que a gente tem que recuperar a cabeça dele. Gente, ficou um pedaço do cérebro no asfalto. Traumatismo craniano. O senhor já de 50 e poucos anos, né? E aí a gente fez o protocolo com 4 no máximo, porque os enfermeiros, eles resolveram, aceitaram usar dentro da UTI. Os médicos autorizaram, não tinha mais o que fazer por ele, né? Então, a melhora dele foi gradativa, 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 até que ele olhou para a enfermeira e falou, cadê minha filha? Traz minha filha para eu abraçar ela. E aí, quase morri de chorar, né? Me emocionou demais, porque ele tem filha, né, gente?
Então, assim, ó, eu tenho filho também, né? Então, é muito mais do que, assim, o que o nosso raciocínio pode entender. Eu não sou médica, eu sou terapeuta quântica, só que eu tenho experiência de 16 anos. E os médicos ficaram impressionados com esse caso, um caso. Imagina todos os outros. Então, é uma alegria que dinheiro nenhum no mundo paga. Eu quero que vocês sintam isso também. Mas a gente precisa, primeiro, o know-how, ter a certeza, o raciocínio quântico para desenvolver esses protocolos. Gratidão, viu, meu povo? Que Deus abençoe e proteja todos vocês, viu?